Boa noite, turma. Meu nome é Leilane e hoje aprenderemos um pouco sobre Estação de Tratamento de Água, também conhecida como ETA ou ETA. Antes de iniciarmos o assunto, acredito que é necessário fazermos uma breve recapitulação sobre a água e eu trouxe apenas 3 pontos. O primeiro é a indispensabilidade do consumo de água, ou seja, não consumimos água porque optamos, mas ela é essencial à nossa existência, e não somente a nossa, mas de todos os seres vivos, e isso é perceptível pela própria composição do corpo humano, já que ela corresponde a mais de 70% do nosso corpo. E além disso, ela serve como regulador térmico, também ajuda na eliminação de toxinas e, além de tudo isso, ela é responsável por inúmeras reações químicas em nosso corpo que só ocorrem com a presença de substâncias químicas que são dissolvidas em água. Então, a indispensabilidade do consumo de água é algo indiscutível. Além disso, sabemos também que de toda a água disponível em nosso planeta, apenas 2,5% é água doce. E que dessa pequena quantidade, somente 30% está disponível em estado líquido. Os outros 70% se encontra em estado sólido, em geleiras. E a maior parte dessa água disponível, ela não é potável. Isso significa que ela não pode ser consumida pelo ser humano, não deveria ser consumida. E por isso a necessidade que essa água não potável tem de ser tratada. E é aí que entra o tema da nossa aula, que é a estação de tratamento de água. De forma simples, conceituando a estação de tratamento de água, ela pode ser definida como um local em que é realizada a purificação da água, que é captada de alguma fonte, a fim de torná-la potável. Então, de forma simples, a ETA é o local em que é realizada a purificação da água, a fim de torná-la consumível para o ser humano. E na estação de tratamento, é obedecido algumas etapas. 6 etapas, principalmente. A primeira é a captação, segunda, floculação, terceira, decantação, a quarta, filtração, a quinta, desinfecção, que se subdivide em cloração e fluoração, e a sexta, distribuição. Então, nos slides seguintes, nós iremos abordar cada um desses tópicos. Então, nós iremos rever alguns processos de separação de misturas que nós já conhecemos. A primeira etapa é a captação, que nada mais é do que o recolhimento de águas por meio de tubos em rios, lagos, poços, mananciais ou outras fontes de água. Então, a captação nada mais é do que esse recolhimento da água em diferentes locais. Isso se dá por meio de bombas, e esses canos que são utilizados, que são longos, canos muito grossos, são chamados de adutoras. Ainda no processo de captação, é implementado a bacia de tranquilização. E para que serve? Serve basicamente para diminuir a velocidade da água, para que porque a água, quando ela é bombardeada, ela chega, é exercida sobre ela uma forte pressão. E para que não cause possíveis impactos na estação de tratamento, é implementada essa bacia de tranquilização para diminuir a velocidade da água. Além disso, ocorre aqui também o processo inicial de limpeza, por meio dessas grades, que também é conhecido como gradeação. E aqui é tirado as impurezas mais perceptíveis, como folhas, tronco, galhos e até mesmo peixes. E além desse processo inicial de limpeza, também ocorre aqui o processo de pré-cloração, ou seja, adicionado cloro no estado líquido. E diferente do cloro que vai ser adicionado lá no final do processo, esse não tem o objetivo de destruir micro-organismos, mas tão somente de oxidar a água. E isso é necessário para que substâncias que são prejudiciais nas próximas etapas sejam eliminadas, como o ferro e o manganês. E um exemplo disso é porque geralmente essa água que
é captada, ela vem com íon ferro 2+, e esse íon ele é solúvel em água, e seria impossível retirá-lo nas etapas seguintes. Então, é adicionado esse cloro, e através da oxidação, esse íon ele é transformado em íon ferro 3+, ele ganha um elétron, e esse ferro ele é insolúvel em água, então ele vai ser eliminado nas próximas etapas. E, além disso, também ocorre, ainda nesse processo, antes de ser iniciado outro, a pré-alcalinização, ou seja, é adicionado cal ou soda. E isso tanto para elevar o pH da água, quanto também para corrigir sua alcalinidade. E por que é elevado o pH da água? Porque nas próximas etapas vão ser adicionados produtos químicos que vão diminuir consideravelmente o pH da água. E para que esse pH não se torne tão baixo, a fim de que esses produtos químicos eles se tornem ineficientes, então é adicionado a cal previamente para que esse pH seja elevado, que quando for adicionado o produto químico haja um certo equilíbrio. E por lei, o pH da água ele deve ser de 6 a 9,5, mas geralmente sai das estações de tratamento com pH 9. Então, temos a segunda etapa, que é a floculação, que também é conhecida como coagulação. Às vezes elas são colocadas como juntas ou separadas. E na floculação é que realmente começa o tratamento da água, que é quando ocorre a adição de sulfato de alumínio. Como já dito, a coagulação ela pode ocorrer tanto simultaneamente quanto separado da floculação. Então, inicialmente é jogado um coagulante na água, que é o sulfato de alumínio, e para que a coagulação ocorra de forma efetiva, é necessário que haja uma agitação violenta da água. Então, com a adição de uma substância de carga positiva, que é o sulfato de alumínio, as partículas de sujeira elas ficam eletricamente desestabilizadas e assim elas se tornam mais fáceis de agregar. Então, é adicionado aqui. Aqui são os canais de coagulação. E então, eles vão seguir para os tanques de floculação. E lá são adicionados floculantes, que serão responsáveis por juntar as sujeiras ainda presentes nas águas, e formando flocos, e por isso o nome de floculação. Então, esses flocos, que são mais densos que a água, eles irão facilmente ser removidos no processo seguinte, que é a decantação. Aí, nessa etapa, ocorre o acúmulo dos flocos no fundo do decantador, isso pela ação da gravidade, em tanques normalmente de formato retangulares. E aqui temos essa figura que mostra os decantadores, onde ocorre a decantação. E essa água, ela provém, como podemos observar, dos tanques de floculação. Então, aqui é um local extenso, na qual a água vai percorrer, e os flocos presentes na água irão se concentrar no fundo aqui do local. Aí, na decantação, a água ela fica aqui geralmente 1h30, que é um tempo necessário para que ocorra essa decantação. Em seguida, a água ela vai ser recolhida por esses vertedouros, são chamados de vertedouros. E aqui nós temos uma imagem real. Esses vertedouros, eles captam a água de forma muito superficial, ou seja, para pegar a água só de cima, já que a sujeira está concentrada lá embaixo. E como podemos observar, nessa etapa a água ela já se encontra bem límpida, bem diferente do processo inicial aqui, ainda na coagulação. Então, prosseguindo, nós temos a filtração. Então, depois que a água ela é captada pelos vertedouros, então ela é levada, ela é conduzida para os postos de filtração. Então, nessa fase, a água ela passa por várias camadas filtrantes, onde ocorre a retenção dos flocos menores que não ficaram na decantação. Então, aqui a água é captada pelos vertedouros e então é levada para os
para os filtros verticais. E só pontuando que esse processo de filtração em uma estação de tratamento de água, ele pode ser tanto em linha ou direto. Em linha é o sistema de estação de tratamento de água convencional, é quando há decantação e logo em seguida a filtração. O processo direto é quando na filtração ocorre a decantação, e aí já é outro tipo de extração de tratamento de água, chamada compacta também. E aqui é dessa forma que é composto os postos de filtração. Então, é composto por camadas de carvão, camadas de areia, pedregulho e cascalho. E tudo isso para que o resto dos pequenos flocos que ainda ficaram no processo de decantação fiquem retidos nesses filtros. Então, aqui temos um exemplo de um filtro, numa estação de tratamento de água. E é importante também ressaltar que, após esse processo de filtração, ocorre após alcalinização, ou seja, é adicionado novamente a cal. E isso para corrigir o pH da água, para evitar a corrosão das tubulações. E essas 3 etapas que eu já citei, que é a floculação, decantação e filtração, elas recebem o nome de clarificação. Então, após essa etapa, como nós podemos observar, a água ela está muito límpida, muito clara, mas ainda não está pronta para ser usada. E por isso a necessidade da próxima etapa, que é a desinfecção. Na desinfecção, ela é realizada tanto a cloração quanto a floração, que é aquela que eu falei anteriormente, que é subdividida. Então, na cloração, diferente lá da pré-cloração, em que é adicionado o cloro no estado líquido, aqui não, é adicionado gás de cloro. E ele está aqui, liquefeito dentro desses cilindros, e ele garante que a água fornecida ela chegue minimamente isenta de bactérias e vírus para as pessoas consumirem. E esse é um dos processos, a cloração, na estação de tratamento, em que se deve ter mais cuidado. Isso porque a aplicação de gás de cloro em maiores proporções, em proporções indevidas, ocasiona a formação de trialometanos. E esses trialometanos, ele afeta diretamente o sistema nervoso, o fígado, os rins das pessoas, e além de possuir também compostos cancerígenos e abortivos. Então, nessa etapa, existe toda uma regulamentação para a aplicação do gás de cloro na água. E, por fim, ocorre a floração, onde é aplicado o flúor na água, que serve principalmente para contribuir com a saúde bucal das pessoas, isso prevenindo-as de cárie. E esse flúor ele é aplicado na água usando como produtos químicos o fluorsilicato de sódio ou o ácido fluorosilicílico. Então, após essa aplicação do flúor, nós seguimos para a última etapa, que é a distribuição. E nessa última etapa, a água é armazenada em reservatórios e segue até as residências através de canalizações. Então, aqui temos os grandes reservatórios e esse reservatório ele fica junto à ETA e em seguida é levada por grandes tubulações para reservatórios elevados, que são localizados em bairros, de onde será distribuída para a população. E é importante também ressaltar que para a purificação final da água é indicado o uso de filtros, pois apesar do cumprimento rigoroso de todas as etapas da estação de tratamento, essa água ela pode vir a ser contaminada, tanto nas tubulações quanto nas caixas d'água, se elas não forem mantidas limpas. Então, recapitulando, nós temos essas 6 etapas, que é a captação, floculação, decantação, filtração, desinfecção e distribuição. E aqui nessa imagem isso fica mais claro. Então, temos a água bruta, que é captada, e em seguida ocorrerá o processo de coagulação e floculação através dos coagulantes e floculantes. Então,
passaremos para a etapa da decantação, e aqui vemos os sedimentos na parte inferior. Em seguida, passa-se para a etapa de filtração, que ocorrerá por meio de areia e seixos. E então temos a cloração e a fluoretação, também chamada de floração. E tudo isso são etapas essenciais da estação de tratamento de água, da ETA. E então ela é levada para o reservatório e é feita a última etapa, que é a distribuição para as habitações. E aqui eu trouxe algumas curiosidades que eu achei particularmente interessantes. Então, conforme a PNSB, que é a Pesquisa Nacional do Sistema de Saneamento Básico do Brasil, em 2017, que é uma das pesquisas mais recentes que se tem, foi constatado que cerca de 11,7% dos municípios eles apresentam ausência de estações de tratamento de água ou unidade de tratamento simplificado em operação no Brasil. E essa quantidade ela é maior ainda em nível regional no Nordeste, chegando a cerca de 25%. Ou seja, 1/4 dos municípios do Nordeste não tem estações de tratamento de água. E em nível mundial, cerca de 2,1 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável em casa e mais do dobro de dessas pessoas, ou seja, 4,2 bilhões de pessoas não têm acesso a saneamento seguro. Isso segundo a Unicef e OMS. Então, mais da metade da população mundial não tem acesso a saneamento seguro. Outra coisa é que em São Paulo está localizada uma das maiores estações de tratamento do mundo, a de Guaraú, que produz cerca de 33 metros cúbicos por segundo. E, por fim, desde 1975, a obrigatoriedade da fluoretação da água tratada no Brasil. Isso onde existe a estação de tratamento de água. E isso tanto para prevenir a incidência de cáries, quanto também a fluoriose, acho que é esse nome, dentária, que se dá pela grande quantidade de flúor na água. Então, foi a partir de 1975 em que foi revista essa questão da regulamentação da quantidade de flúor na água. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Eu espero que vocês tenham compreendido acerca da estação de tratamento de água. E eu gostaria tão somente que vocês respondessem um questionário no Google Forms que eu vou liberar para vocês, tá certo? Muito obrigada.